fazendo a leitura do... Vocês estão sendo gravados, tá? Preciso avisar. Para quem está fazendo a leitura do livro, para quem já terminou, ficou alguma dúvida sobre o enredo, sobre a história, algum ponto do livro que vocês não tenham entendido ou que tenha causado alguma dúvida antes da gente começar? É o livro que normalmente ele é para ter uma leitura um pouco mais fácil mesmo, mas isso não quer dizer que todo mundo tenha que entender tudo. Às vezes a gente não consegue compreender algumas partes da história e ok, tudo bem. Tudo tranquilo até aí? Então tá bom. Alguém tinha pedido o livro no grupo? Conseguiu encontrar? Conseguiu emprestado direitinho? Foi a Gabi? Gabi tá aí? Não, a Gabi não está online ainda. Bem, já que a gente já está gravando, hoje a gente vai falar de um aspecto da obra que vai, de alguma forma, dialogar com a nossa aula da semana que vem. Digam para mim, por favor, se vocês estiverem vendo o slide. Perfeito, obrigada. A aula de hoje, ela vai dialogar diretamente com a aula da semana que vem, tá? Então, eu vou terminar a aula de hoje deixando um pedacinho pendente para a gente poder enganchar na aula que vem, porque existem diálogos entre as coisas que eu vou falar hoje e aquilo que eu preparei para a semana que vem, tá? Hoje, a gente vai falar de um aspecto da obra curioso, digamos assim, né? Interessante em alguns pontos, curioso em outros. A gente vai falar hoje sobre a questão do machismo na obra, tá? Machismo é algo que a gente costuma... a gente tem falado muito sobre isso nos últimos anos, né? Algumas pessoas costumam contrapor o machismo com o feminismo, como se fossem excludentes, coisas de duas vertentes diferentes, quando, na realidade, o machismo é uma questão cultural, é uma questão que a gente vem tentando trabalhar e, em alguns aspectos, desmistificar e tentar entender, e o feminismo é uma outra corrente, né? Enquanto que o machismo ele é muito opressor, o feminismo tem tentado ser o mais libertador possível. Perfeito? Não, não será. Mas a gente tem tentado. Só que essa obra, ela me chama muita atenção em alguns aspectos machistas. Então, para a gente poder começar, eu fiz uma busca do que seria machismo. Afinal de contas, o que é machismo, para eu poder trazer isso como temática, né, como questão dentro desse livro. O machismo, ele é um comportamento expresso por opiniões e atitudes, né, que isso fique bem claro, de um indivíduo, que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais. Esses gêneros sexuais aí está desatualizado, tá? Só entre gêneros, porque gêneros e a parte sexual são coisas distintas. Favorecendo e enaltecendo o gênero masculino sobre o feminino. O machista é o indivíduo, né, que exerce o machismo. Em um pensamento machista, existe um sistema hierárquico de gêneros, onde o masculino está sempre em posição superior ao feminino. Ou seja, o machismo é a ideia errônea de que homens são superiores às mulheres. O ideal machista divide o mundo em o que é feminino e o que é masculino, como profissões, trejeitos, expressões, manifestações, comportamentos, emoções e etc. De acordo com a convenção social do machismo, o homem deve seguir o estereótipo masculino, enquanto que a mulher deve agir segundo o que é pré-definido como feminino. Hoje, a gente tem vários estudos e discussões em cima desse aspecto. Porque não só o machismo é essa questão de recusar a igualdade de direitos e deveres. Às vezes, essa igualdade de direitos e deveres existe,
O machismo reconhece, só que, de uma forma muito sutil, ele utiliza isso também para estabelecer as diferenças. Porque, vamos supor, é óbvio que hoje homens e mulheres trabalham. Isso daí, né? Todo mundo quer trabalhar. Quando você está num relacionamento, por exemplo, num casamento, e o homem e a mulher trabalham, a gente entende que as contas vão ser divididas, as tarefas vão ser divididas, mas por algum motivo sempre recai um peso maior sobre o homem e recai um peso maior sobre a mulher. Por exemplo, o cara está trabalhando, o homem está lá trabalhando, e a mulher também. Mas por uma noção machista, ele tem que receber mais do que ela, porque ele é o provedor. Essa ideia de que o homem precisa trabalhar e receber mais para sustentar a casa. Eles podem trabalhar, inclusive, com a mesma coisa, mas se ele não recebe mais do que ela, isso aí pode pesar no relacionamento. Isso é uma ideia machista. Uma outra ideia machista seria: todas as tarefas são divididas, mas que por algum motivo, quando um homem e uma mulher, eles trabalham fora, a mulher acaba tendo que fazer a comida ou arrumar a casa, mesmo que eles trabalhem fora, os dois, talvez com a carga horária parecida, mas de alguma forma alguém espera, a sociedade, o relacionamento, alguém espera que a mulher faça uma coisa e o homem faça outra. Algo bem interessante é que o machismo não é algo para os homens. Se é homem é machista. Não. E também a gente tem aí uma questão que existem muitas mulheres machistas também. Porque o machismo não é algo que seja ligado ao homem. É um pensamento de que existe essa disparidade entre o que é feminino e o que é masculino, como se houvesse de fato essa diferença. E se espera movimentos que o homem faça, se espera movimentos que uma mulher faça. Né? Então, e detalhe, o machismo, a gente tem bastante discussão agora sobre isso, e depois que a nossa aula terminar, eu vou passar para vocês um vídeo sobre o quanto que o machismo faz mal, inclusive para os homens. O quanto que isso tem sido motivo de adoecimento masculino. Porque quando você, num pensamento machista, diz que um homem não pode expressar os seus sentimentos, ou se ele expressa esses sentimentos, ele é muito feminino, você adoece esse homem. Porque qual é o problema dele expressar os seus sentimentos, não é mesmo? Então, existem alguns aspectos no livro que são machistas, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente precisa entender que a obra foi escrita em... Gente, eu botei 2021, mas é mentira, foi 2001. Foi um surto psicótico da professora. A obra foi escrita em 2001 por um homem, a partir do ponto de vista de um personagem masculino. Portanto, a perspectiva dessa obra é masculina. Mas em nenhum momento, que isso fique bem claro, em nenhum momento a gente pode caracterizar essa obra como machista. A obra não é machista. Ela tem uma perspectiva masculina. Ela foi escrita por um homem. O personagem principal é um homem, mas ela não é machista. Ela apresenta aspectos machistas, tá bom? Isso precisa ficar claro, não é uma obra machista, ok? Existem obras machistas, essa não é uma delas. O que a gente encontra aí são alguns aspectos machistas que estão presentes nessa obra, mas por ela ser escrita em 2001, por favor, 2001, eu vou tirar aquilo dali, ela apresenta esses aspectos, tá? Algumas abordagens da obra que me fizeram pensar que ali morava, né, reinava ou de alguma forma espreitava o machismo. Primeiro, a presença feminina na polícia, a questão da vestimenta, da roupa, a liberdade sexual feminina, a dificuldade de expressar sentimentos e a inteligência feminina. Primeiro, presença feminina na obra. Só algumas coisas que eu andei pesquisando e achei muito interessante para trazer para vocês.
Em 1922, foi nomeada a primeira mulher na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, só que ela estava no cargo de almoxorifado, apesar de, no final do século XIX, ali em 1800 e pouco, já ser permitido que a mulher integrasse a Secretaria de Segurança Pública. Mas é só em 1922 que uma mulher é nomeada pelo cargo de almoxorifado, que isso fique claro. Em 1949, nós tivemos a primeira mulher investigadora do Brasil, também em São Paulo. Só em 1949, tá? E na década de 1950, as primeiras mulheres, né? Algumas forças policiais foram incorporando mulheres a sua, digamos assim, dentro das delegacias e dentro da polícia. Mas era pouquíssimos. Bem pouco. A primeira delegada entrou no cargo em 1970. Olha só o pulo de quantos anos da primeira mulher investigadora para a primeira mulher delegada. E a primeira mulher do BOP, que são as operações especiais da polícia, ela foi nomeada apenas em 2001. Só em 2001. E ainda hoje as mulheres são minorias na polícia, seja no nível federal, estadual, municipal, seja em qual corporação for, não importa, as mulheres ainda são minoria na polícia. E, curiosamente, em Uma Janela em Copacabana, não tem nenhuma citação sobre a presença feminina na polícia. A gente não tem nenhuma mulher feminina. Em nenhum momento os personagens que passeiam por essa obra fazem qualquer tipo de referência a alguma policial mulher. Não tem mulher no livro que seja policial. Ou ela é a namorada de alguém, ou ela é a amante de alguém, ou ela é a esposa de alguém, ou ela é a mulher que viu a outra sendo jogada da janela, ou ela é a mulher morta. Mas na polícia a gente não tem nenhuma. Quando eu parei para pensar nisso, eu falei, gente, que isso? Nenhuma. Luiz Alfredo errou, e errou rude nesse esquema. Não, a namorada do Espinosa não é policial, não. Ela é jornalista. É jornalista? Ela é jornalista, alguma coisa que ela fica transitando aí. A namorada do Espinosa não é. Ela ganha o dinheirinho dela, mas nenhuma policial. Nenhuma. Para desespero geral da nação. Um outro aspecto, na hora que eu estava preparando a aula, eu falei com a Patrícia, essa aula vai ser uma aula do livro, sabe? Quando a gente pega o livro e vai lá dentro do livro? Essa vai ser essa aula, tá? Então, se você tiver com o livro aí e quiser ir folheando em alguns espaços, fica à vontade, tá? Quer passar? Um outro aspecto bem machista nessa obra é a questão da vestimenta. Lá no início, na página 15, tem essa frase que é assim, sabe, para incomodar qualquer feminista ou qualquer pessoa, né, que é feminista, mas diz que não é, mas não gosta muito do machismo, que é quem desfila em meio, gente, as minhas digitações estão ótimas, tá? Em meio à multidão, em pleno centro da cidade, com uma saia justa, aberta na coxa, não lhe parecia propriamente recatada. Qual é o problema da mulher andar pelo centro da cidade com uma saia justa e aberta na coxa? Ela não é recatada só por causa disso? E o que é uma mulher recatada, senhor narrador? Por que ela não seria recatada? Qual o problema da saia justa aberta na coxa? Então, curiosamente, é uma situação bem machista. E assim, entra naquele jogo de que o Spinoza está olhando aquela mulher entrar, acha ela bonita, parece pela expressão de que ela está ali com alguma coisa, algum turbilhão na cabeça, mas ele olha para isso e para na saia, sabe? Estou olhando para o conjunto da obra, mas o que me chama a atenção é essa coxa aparecendo. Como se essa mulher por inteira
que ele nem se dá o trabalho de saber quem é, ele só descobre depois, mas ele não se dá o trabalho de saber quem é essa mulher, mas para ele ela é reduzida a essa mulher de saia justa aberta na coxa. Ela é descrita, ela é adjetivada por conta da sua vestimenta. E aí depois a gente descobre que essa mulher que curiosamente ele vê no centro da cidade, num café que ele está sentado e ela entra e nem repara nele, essa mulher ninguém mais, ninguém menos do que a Serena. Que é essa mulher que vê a pessoa do outro apartamento sendo jogada, ou melhor, ela vê uma bolsa sendo jogada e a outra pessoa, né, caindo da janela do apartamento. E aí ele descobre, quando encontra ela novamente, descobre que é ela. E nesse mesmo momento, uma das coisas que ele repara é a roupa. Tudo bem que ela não está mais com aquela saia com abertura na coxa, agora ela está com uma bermuda. Mas, em compensação, olha a blusa dela. Serena gesticulava ao falar. Com o movimento dos braços, a camiseta branca de algodão folgava ou ficava mais colada ao corpo, deixando claro que ela não estava usando sutiã. O movimento... Desculpa, o movimento da... Eu acho que é da blusa, tá, gente? Desculpa. Tinha tal poder hipnótico que somente com muito esforço Spinoza conseguia manter o olhar dirigido para o rosto da sua interlocutora, em vez de ficar olhando para o encantador balançar dos seios à sua frente. Tudo bem, né? Que ela chama a atenção, ela é uma mulher bonita, e ela estava com aquela blusa ali que naquele vai e vem ele tinha que se controlar. Amado, vai se controlar por quê? Ela está falando do assassinato, está prestando atenção na blusa dela e no fato dela estar sem sutiã? Jura? Por favor, né? Pois é, Bruno. Esse momento que a gente fala, amadinho, o que houve? Não entendi qual é a sua, não. Assim, e isso são algumas coisas que a gente tem aí a respeito da roupa, né? A gente tem aquela parte lá do final que eu vou chegar nela para uma outra coisa, em que ela está só com aquele vestidinho de alça, e aí ele tem que fazer uma força hercúlica para poder prestar atenção no que ela está falando, porque aquele vestido mal se sustenta, né? Parece não, são citações meio de sedução, mas ao mesmo tempo causam um certo desconforto, como se o foco tivesse ali, né? E não no que ela está falando, e não naquilo que ela está apreensiva. Tudo bem que do vestidinho ela estava provocando mesmo, ela foi ali para isso, mas ainda assim, por que esse foco todo na roupa? A roupa está descrevendo quem? Um outro ponto dessa questão, né, que me chamou a atenção do machismo é a liberdade sexual feminina. E aí eu quero chamar a atenção para o ponto. Em nenhum momento dessa obra, o autor, o narrador, o personagem, em nenhum momento ele usa essa liberdade feminina como algo ruim, tá? Em nenhum momento isso é criticado, essa mulher é vista como menor, ou como, desculpa o termo, como uma puta, como uma piranha, como uma mulher, né, que não deveria ser valorizada por causa da sua liberdade sexual. Isso nunca, nessa obra a gente não vai encontrar isso, até porque a gente está trabalhando com um autor que, além de escritor, ele também é psicanalista. Então, ele trabalha muito mais aspectos, né, dessa questão sexual há muitos anos, e estava, em 2001, muito aquém de discussões sobre isso. Mas, ainda assim, a gente encontra alguns fugidios, assim, né, dentro da obra. Deixa eu ver aqui o que o Bruno colocou. Talvez. Mas eu não sei também se causaria. Eu acho que causa desconforto de qualquer jeito. Entre falar e pensar e escrever, né? Mas aí ele não se retratou nesse momento. Uma coisa que eu achei interessante é que as relações que a Irene tem
tanto com Spinoza quanto com uma antiga amiga. Ele conta que conheceu a Irene quando ele foi investigador de um caso em que essa amiga dela tinha sido assassinada e ela tinha um relacionamento homoafetivo com essa amiga. Só que ele chama, né? Ele se refere a essas relações, tanto com Spinoza quanto com essa antiga amiga, ele chama de excentricidades afetivas. Como se o fato dela se relacionar com um policial, que para ela, né, é tão parecido com um bandido quanto qualquer outra pessoa, ou com uma pessoa do mesmo sexo, ele chama isso de excentricidades afetivas. Como se esse tipo de relação só pudesse existir fora da normalidade. Então, eu achei isso bem curioso e bem machista também, porque não é uma excentricidade afetiva, é só o fato dela se sentir atraída por um outro, independente de quem esse outro for. E isso não é excêntrico, isso é só uma relação natural. Né? A gente vê aí nos pulos do gato. Na página 171, ele fala assim, deixa eu ver aqui. Eu vou para 172, aí depois eu vou voltar para 156, tá? Porque eles estão enganchados. Como se comportar numa situação como aquela, em que uma linda mulher, sozinha com você no apartamento, tira toda a roupa e fica te olhando, como um sorvete olharia para um menino num dia de verão? Claro que estava procurando uma justificativa. Não era mais um menino e Serena não era um sorvete. De qualquer maneira, não se tratava mais de tomar uma decisão ética. O que estava feito. Fora vítima de uma armadilha amorosa e não havia como escapar. Tem vários problemas aí nesse trecho. O primeiro deles ele tenta, e ele fala, né, que estava tentando procurar uma justificativa, mas ele diz que ele não poderia ter outra atitude a não ser ficar com aquela mulher, porque ela era linda, estava sozinha com ele num apartamento, né? Só eles dois, e ela tira toda a roupa e fica olhando para ele. Tipo assim, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer aqui? Pode fazer. Óbvio que, né, ele não vai fugir. Por quê? Porque ele é homem, e porque ela é linda, e porque ela tá dando mole. Ele ia fugir por quê? Viram a sutileza? É óbvio que ele podia fugir. Não era uma mulher linda sozinha, era uma mulher linda sozinha e casada. A Patrícia falou sobre a ética do Spinoza e que de vez em quando isso era colocado à prova. Esse daí foi um dos momentos. Cadê a ética dele? A ética dele vai pro ralo. Por quê? Porque ela era uma mulher pelada na frente dele. Ele ia fazer o quê? Correr? Por favor, né? Você não tem brilho, não? Mais ou menos isso. E a segunda coisa que me deixou muito incomodada nesse trecho é que ele diz no final: fora vítima de uma armadilha amorosa e não havia como escapar. Armadilha amorosa? Vítima? Não sei não. Na página 156, quando ele chega no apartamento e a Serena tá sozinha, com vestidinho de alça, e aí ele fala para ela: o que você está pretendendo? E aí ela diz: e você? O que você... Gente, meu celular ligando, achando que eu estou chamando ele. E aí ela diz para ele pergunta para ela: o que você está pretendendo? Aí ela diz: e você? O que você está pretendendo? E aí o narrador fala: claro que estava pretendendo alguma coisa. Caso contrário, não teria saído da delegacia para se encontrar com uma mulher casada no endereço que supunha não ser o da casa dela. Claro que estava pretendendo. Além do mais, ela estava linda e incrivelmente provocante naquele vestido que ele tinha impressão de mal sustentar nas alças finas. Desculpa, ele disse que foi vítima do que mesmo? Ah, tá, querido. Entendi. Pois é, amado. Desculpa, né? Você é, de fato, a vítima aqui. De verdade, você é a vítima. Tentando justificar, né, o seu momento de eu sou homem, ela é mulher, ela está pelada na minha frente, e o que eu vou fazer? Seu momento extremamente machista, com uma desculpinha de que você foi vítima de uma armadilha amorosa. Valeu. Para cima de Moá. Tá bom, pode deixar.
A gente acredita, tá? A gente vai acreditar em você. Pode deixar. Uma das coisas que eu tinha falado para vocês inicialmente é o quanto que o machismo ele tem adoecido muitos homens. Ele não prejudica apenas as mulheres, ele também prejudica os homens. E tem um aspecto da obra em que o machismo impera, que é essa dificuldade de expressar sentimentos. A gente está lidando com um personagem masculino, delegado da polícia, então ele está inserido, né, num meio em que ele precisa ser forte, em que ele precisa ser durão, em que ele precisa ser sério, em que ele precisa estar numa posição de macho. E inserido nisso tudo, ele tem o que talvez, com certeza, né, a gente vai ouvindo aí ao longo da vida, ele tem essa dificuldade de expressar os sentimentos. Porque o que é dito por uma criança, por um menino, quando ele começa a chorar? Engole esse choro. Homem não chora. Quando um homem começa a expressar os seus sentimentos, ele está muito rápido. Nossa, como assim? Ele está muito... Paty, qual foi a palavra que você usou? Emocionado. Emocionado, né? Que isso? Você tem de verdade, né? Você precisa disso? Você é homem. Você precisa tratar ela assim? Você é um otário. E aí isso cria aquele bloqueio, aquela dificuldade que o homem tem de expressar os seus sentimentos. Não havia nenhuma cobrança por parte de Irene. E o que, no fundo, incomodava Spinoza, embora ele preferisse que as coisas continuassem como estavam. Gostava de Irene, mas não tinha dúvida de que a relação entre os dois chegara a uma justa medida, e que qualquer tentativa de deslocar o ponto de equilíbrio para mais ou para menos ocasionaria o fim da relação. Isso ele não falava para ela, isso ele nunca disse para ela, nunca foi dito, isso nunca foi expresso. Como assim isso iria dificultar? Será que iria dificultar? Se ele falasse? De fato, a gente não ia saber, né? Não vai. Na página 53, ele diz: Spinoza não tinha a clareza de Irene para falar de seus próprios afetos e emoções. Tinha dificuldade até para pensar neles, quanto mais expô-los. E na página 172, depois, né, que ele está ali naquela briga do por que ele fez aquilo com a Serena e tal, aí ele diz: por que então estava pensando em tudo aquilo? Se estava com saudade de Irene, que procurasse por ela. E a parte mais espetacular disso está na página 132 e 33. Se você tiver com o seu livro aí, você, por favor, abra. Para quem tiver com o Kindle ou com o livro em PDF, é aquela parte que o Spinoza fala para a Irene que não seria uma boa ideia ela ir até a casa dele, porque ele acha que está sendo seguido. E que ele também não tem notícias da Celeste, porque ela sumiu. E aí a Irene pergunta para ele: você está sendo vigiado? Acho que sim, e não tenho como proteger você eficientemente. Proteger de quem? Do cara que está perseguindo a moça. O que ele pode querer de mim? Fazer uma troca. Troca? Ele está interessado na Celeste, pode te pegar para propor uma troca. Me pegar significa me sequestrar? Isso. Enquanto durar esse caso, não vamos poder ficar juntos? Não vai durar. Você não me respondeu. Não quero expor você. Spinoza, não vamos trepar em praça pública. Não é necessário. Basta saberem que gosto de você. E gosta? A Rebeca está entrando agora, desculpa. E gosta? Gosto. Puta que pariu. É preciso meia dúzia de assassinatos e um sequestro para você dizer isso? Você já sabia. Mas tem que dizer, porra. Está bem, eu gosto de você. Também gosto de você. E olha só, precisou de assassinato, sequestro, talvez outro sequestro para ele dizer que gostava dela. Só para isso, assim. Só para isso. Tamanha a dificuldade de expressar sentimentos. E isso, infelizmente, é resquício de machismo. A inteligência feminina, esse é o ganchinho para a aula que vem, onde a gente vai falar das personagens femininas.
Mas o fato de algumas mulheres dessa obra serem inteligentes e não despertarem qualquer tipo de... perdi a palavra. Eles não desconfiam dessas mulheres, né? De desconfiança. O fato delas não despertarem desconfiança, elas são muito inteligentes. Mas ninguém desconfia das mulheres, né? Por quê? Porque são mulheres e eu acho que elas não seriam capazes. É isso. E aí tem um trechinho que eu acho espetacular da página 163. Celeste tinha comido por ela e por Spinoza. Aquele momento em que a Celeste conta para o Spinoza qual é a ideia dela. Ela diz, antes disso, que quando ela era amante do policial, ela conhecia todos os esquemas. Não só isso, ela ajudava ele, né, na distribuição da propina, e quem ia ganhar quanto, quem ia ficar com quanto, e para quem ia não sei o quê. Ela sabia todos os esquemas. E com isso, ela fez vários documentos, vários dossiês, revelando quem era quem. E ficou com isso como uma forma de se proteger. Se alguém tentasse matar ela, isso daí ia ser descoberto. E quem ia revelar isso tudo, inclusive, era o próprio Spinoza. Tudo bem. Celeste tinha comido por ela e por Spinoza. O delegado olhava com admiração para aquela mulher que, perseguida de morte pela própria polícia, conseguira desenvolver, sem a ajuda de ninguém, uma estratégia de sobrevivência capaz de neutralizar a truculência de seus perseguidores. Ele olhava com admiração. Porra, inteligente. Essa mulher saca. Só que o fato dela ser inteligente era tão perspicaz, fazia, né? Tipo, era tão inesperado, digamos assim, que ela seria a última pessoa que poderiam suspeitar de ser quem eles estavam procurando. Porque, calma, mulher, né, gente? Pelo amor de Deus, a mulher vai ser, primeiro, inteligente a ponto de fazer isso? Uau, é. Mas será que ela é inteligente a ponto de, inclusive, eliminar todo mundo que podia prejudicar ela? E ainda ficar com dinheiro? Não, ela não seria capaz disso. Por quê? Porque é uma mulher, né, gente? Por favor. Uma mulher não seria fria a tal ponto. Seria? E aí, só lá na 217, 218 é que a gente tem essas revelações. E aí, esse é o gancho da aula que vem, porque eu não vou falar sobre isso agora. Isso é a parte da Celeste que a gente vai deixar para a aula que vem. Mas vejam, alguns aspectos dessa obra é aquilo que, de alguma forma, nos mostra que, infelizmente, apesar de não ser uma obra machista, por favor, fique isso bem claro, não é uma obra machista, mas é uma obra com aspectos machistas. Que aí são todas as questões que a gente vem acumulando ao longo dos nossos anos, em que a gente vivencia machismo, né? Convenhamos. A gente ainda tem muitos exemplos aí do machismo. Dúvidas? Ou que vocês queiram acrescentar algo que vocês observaram que eu deixei passar. A gente ainda tem 2 minutos e 40 segundos. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Não? Sim? Tranquilo? Vocês são muito quietos. Não, pode falar no. É engraçado, não parece que o microfone tá saindo a voz. Acho que tá tudo certo, não tem nada a acrescentar. Tá ótimo. Então tá bom. Qualquer dúvida, só manda mensagem. Mais tarde vocês vão receber o próximo tema de redação e as redações que vocês enviaram para a Patrícia corrigidas. E na próxima aula vocês têm aula de novo comigo para poder falar das figuras femininas, tá? Vocês vão ter overdose de mim. Sorry. Tá bom? Qualquer dúvida é só gritar. Quem ainda não terminou, termina, porque eu já dei vários spoilers, hein? Diz para o Bruno que eu tô feliz de ele ter entrado na aula hoje. A Patrícia falou que está feliz de você ter entrado na aula hoje, Bruno. Seja bem-vindo.
Ah, consegui entrar. Obrigado, obrigado. Tá bom? Então, vou parar aqui de gravar.